Eu comecei a maratona literária terminando de ler as últimas 88 páginas de O Lado Mais Distante do Mundo, do Patrick O'Brian, mais um livro da série Mestre dos Mares, que eu tenho falado aqui. E, como sempre, eu dei 5 estrelas para o livro. Ele tem uma excelente mistura de aventura, de drama, de humor. Aqui, o Capitão Jack Aubrey, que no cinema foi o Russell Crowe, tem a missão de perseguir e capturar ou destruir um navio americano, Norfolk, que está atacando navios ingleses, né? Mas ele tem que descobrir onde esse navio americano está. E aí ele sai em alto mar na fragata Surprise, que dá título a um outro livro da série, em que ele estava nessa embarcação, e aqui ele está de novo comandando a Surprise, tendo a bordo a maior parte dos marinheiros que ele já conhece, mas também um grupo que lhe foi impingido porque ele tinha que completar, né, a tripulação, né? E os seus superiores empurram para ele pessoas que saíram de manicônios daquela época, do Bedlam, né, o famoso Bedlam, manicônio inglês, e um grupo perigoso que vai dar problemas para ele depois em alto mar, que eram amotinados de um outro navio, né, em que o capitão se revelou um déspota, e aí os marujos se amotinaram, né, e uma parte desses amotinados fazem parte da tripulação do Surprise. Então você já começa a história com esse clima assim, né, esperando que vá haver problemas, e de fato há, mas os maiores problemas nem vêm daí. O O'Brian, ele faz um jogo que, ao mesmo tempo que tem alguns contratempos por causa, né, desse tipo de marinheiro que está a bordo do Surprise, existem outras situações que começam a se desenvolver ali, que não eram esperadas, e que o capitão só fica sabendo depois que a coisa já deu origem até a uma tragédia, que vai se seguir outras tragédias, que são pequenas situações e uma situação determinada, né, um relacionamento determinado ali que se desenvolve dentro do Surprise, né, durante a viagem, e que vai, nós que estamos lendo e os próprios marinheiros que veem que aquilo está acontecendo, mas não contam para ninguém, nem para o capitão, que vai dar origem a algum crime, a alguma tragédia, como de fato acontece, e acontece até mais de uma. A gente tem então o drama, a gente tem a aventura, a gente tem muito humor, e tem, como sempre, sempre primorosamente, essa caracterização dos personagens que o O'Brian é capaz de fazer. Tanto os seus protagonistas, que é o Capitão Jack Aubrey e o Dr. Stephen Metro, né, que sempre viaja com ele, quanto dos personagens secundários que ele cria especialmente para esse livro, alguns deles, né? E ele é, assim, excelente nisso. Uma das coisas que eu mais gosto na série, que eu tenho o prazer aqui de novo de ler isso, é a forma como o O'Brian cria pequenas situações, ou até grandes situações, para mostrar o relacionamento dos dois, né? Do Metro e do Aubrey. E como a amizade deles é frequentemente testada, exemplificada, fortalecida, e passa assim por situações ora cômicas, né? Ora você tem que dar umas gargalhadas mesmo, e horas assim, levemente, eu nem vou dizer muito, porque o O'Brian tem muito cuidado com isso, levemente comoventes, né? Porque o O'Brian segue aquela linha da Jane Austen e de outros escritores de manter uma rédea assim, muito segura na demonstração de situações assim que possam descambar para o melodrama. Ele toma muito cuidado com isso. Eu li em algum lugar que ele era um leitor e um admirador da Jane Austen, e dá para perceber isso. Deve ter aprendido algumas coisas com ela. 5 estrelas mesmo, muito bom. E eu li também na maratona literária, comecei ontem e terminei hoje. Eu disse que eu ia alternar as leituras, né, dos livros, para não ficar com aquele problema do ritmo de um livro cair, aí ficar encalhada nele, né, ter aquela dificuldade de avançar. Mas estava tão bom esse aqui que eu li ele direto, praticamente. Terminei o livro do O'Brian e engatei nesse aqui. Amarga Vingança, dessa escritora francesa contemporânea que eu não conhecia, autora de policiais, a Andréa H. Japp. Esse foi o primeiro livro que eu li dela e gostei muito. E uma das coisas que eu mais gostei aqui foi a protagonista que a Andréa Japp teve a ousadia de criar,
que essa profiler é uma personagem americana, apesar da autora ser francesa, mas ela faz a ação transcorrer entre França e Estados Unidos. E a sua heroína é uma profiler do FBI, né, nos Estados Unidos, a Diane Silver. E é aquele tipo de mulher que normalmente não é protagonista nos livros, no máximo um personagem secundário. Por quê? Porque ela tem uma língua muito ferina, ela é mordaz, ela é sarcástica, ela não faz nenhuma questão que gostem dela, e ela é uma mulher extremamente competente e inteligente, né? Ela tem umas sacadas assim de gênio na hora que ela está fazendo a análise, né, dos serial killers, dos perfis dos criminosos, né? Que essa é a grande missão da vida dela, até por causa de um drama pessoal que ela tem, né? De ter perdido a filha de uma maneira assim horrenda, né? E ela está atrás até de quem ajudou a acontecer aquilo, né? Quem colaborou para que aquilo que acontecesse com a filha dela, né? E a personagem é assim, eu achei assim muito interessante, muito carismática, embora não entre nesse modelo da mulher que é socialmente aceita e que a gente encontra até dentro da literatura. Parece até haver uma resistência a colocar esse tipo de personagem como protagonista. Por quê? Porque geralmente os personagens masculinos que são audazes, que são sarcásticos, que não dão nem aí, não estão nem aí se a gente gosta deles ou não, mas que são os protagonistas, muitas vezes até conquistam muitos fãs. Eu lembrei muito, lendo isso aqui, da série House, né? Que era aquele homem muito desagradável, mas muito inteligente, que todo mundo gostava, menos eu. Mas isso é outro caso. Mas o fato é que aqui você tem essa personagem feminina, né, que é uma espécie de House, que ela não tá nem aí se os outros gostam dela, se os chefes gostam dela, né, se os colegas gostam dela, ela quer fazer o melhor possível trabalho dela, né? Ela é uma caçadora mesmo de serial killers, e esse é o sentido da vida dela, o objetivo da vida dela, né? E eu gostei bastante, eu gostei muito dessa heroína ser realmente a heroína da história, a personagem principal, e ser mulher, e não ser aquela mulher do modelo que a gente aceita, né? Até sem perceber. A mulher que é a figura que sempre é a moderadora, é a pacificadora, né? Que abre mão das coisas, que procura se dar bem com todo mundo, que não é grosseira, ou quando é grosseira logo se desculpa, né? A Diane Silver não é assim. Eu também achei interessante o nome que a Andrea Japp deu para sua heroína. Eu não sei se eu tô vendo demais ou se ela escolheu de propósito, porque Diane me lembrou a Diana, caçadora, né, da mitologia, porque a Diane também é uma caçadora, só que é uma caçadora de criminosos, né, uma caçadora de serial killers aqui. E ela faz disso realmente uma caçada. Gostei muito, quero ler os próximos, gostei muito dessa protagonista, de algumas. Aliás, algumas não, várias coisas que ela diz aqui, com aquele tom sarcástico dela, com aquele tom irônico, muitas vezes até agressivo. Não concordei com tudo, mas concordei com muita coisa e foi assim um sopro de ar fresco ver esse tipo de personagem feminina em primeiro plano, como a protagonista do romance. Quero muito ler os outros. Gostei bastante. E comecei a ler O Espectador Noturno, né? Que é essa reunião de ensaios escritos de escritores mesmo sobre o cinema. E aí eu já passei por alguns aqui, cheguei na página 52. Tô gostando. E comecei, mas eu só comecei mesmo. Eu li os 2 primeiros capítulos de 5 Semanas no Balão, do Júlio Verne. Que já, a primeira cena já é assim apoteótica, né? Naquela sociedade de viagens e de pesquisas na Londres, né, do final do século XIX. Me parece que, como sempre, o Verne está fazendo assim um pouco de ironia, embora geralmente uma ironia muito carinhosa com os tipos ingleses, né, os tipos britânicos. Estou gostando também, mas estou muito no começo para dar uma opinião melhor.